Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire. Nós estamos iniciando mais um Emmanuel Entre Amigos, hoje recebendo a querida Patrícia. Tinha um tempo já, né, Patrícia, que você não vinha. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Oh, eu que agradeço o convite. Boa noite, Gustavo, Jailton e a todos que nos ouvem nesse momento. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Que bom. Boa noite, já. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Patrícia. Boa noite para todo mundo. Estudar com Emmanuel não tem nem o que dizer, né? É muito bom sempre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cumprimentar aqui, ó, a Brandina esteve aí mais cedo, a Alina Calil, querido Carlos, Paulo, a Elô, Elizabeth Silva, deixa eu ver quem mais, querida Lucimar, a Nelly José e já alguns outros também conosco. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados e cumprimentados. Patrícia, nós temos aqui 3 livros de Emmanuel, eu queria que você escolhesse um. O livro Paciência, Levantar e Seguir, Palavras de Vida Eterna. Palavras de vida eterna. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui já o intervalo. Um número entre 13 e 374. 307. 307. Capítulo 146. Sirvamos em paz. Deixa eu pegar aqui direitinho. 146. Sirvamos em paz. Vou colocar aí. Você nem sabe por que eu estou rindo, Gustavo. Ai. É porque eu comentava com a Patrícia nos bastidores antes de você chegar sobre uma situação vivida por mim hoje. Então, bem interessante essa passagem aqui, essa mensagem que tem a ver. Vamos lá? Podemos ler, Gustavo? Então, vamos lá. Capítulo 146 do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel. O título é Sirvamos em Paz. E Emmanuel pega uma passagem de Paulo a Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Então vamos ver o que Emmanuel comenta sobre isso. Ele diz assim: Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo, ou exaustas sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam. Clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Isso tudo acontece. Isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária.
basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamo-nos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Emmanuel. Sirvamos em paz, título é esse do capítulo 146 do livro Palavras de Vida Eterna. Isso aí. Queria fazer um primeiro comentário rápido, já passar para a Patrícia. Mas essa mensagem eu achei que, de certa forma, ela dialoga com uma outra que está no livro Pão Nosso. Se não me falha a memória, é o capítulo 11 do livro Pão Nosso, chamado O Bem é Incansável. E quando eu li essa mensagem, O Bem é Incansável, pela primeira vez, a indagação que me veio à mente é: se o bem é incansável, por que a gente se cansa dele? Por que a gente vê pessoas cansadas de fazerem o bem? E talvez, e por isso digo que essa mensagem do Pão Nosso dialoga com essa do Palavra de Vida Eterna que caiu aqui hoje, talvez é porque a gente ainda não conseguiu atingir um estado de servir em paz. Por isso a gente se cansa. Às vezes a pessoa tem boa vontade, ela tem bom ânimo, ela tem propósito, mas ela se cansa, seja porque ela não vê nada mudar, né? E aí as pessoas falam assim: esse mundo não tem jeito mesmo. Esse mundo está perdido. A gente só vê derrota, só vê tristeza, só vê crime. Então ela acaba se cansando. Então talvez a grande lição da vida é perceber que o bem é incansável, porque o convite é servir em paz. E aí a gente fica se perguntando: mas como servir em paz? Como servir em paz perante um mundo em que todos os dias são noticiados crimes cada vez mais terríveis, crimes cada vez mais perversos mesmo, que a gente chega a desconfiar da sanidade mental, da sanidade espiritual daquele que o praticou. E aí Emmanuel tem uma frase nessa mensagem aqui, Sirvamos em Paz, que eu particularmente destacaria no começo aqui, que é: urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Emmanuel não faz um convite para que a gente menospreze os crimes e os horrores que acontecem no planeta Terra, quer no plano físico, quer no plano extrafísico. Não é esse o convite. Mas a questão é: o que a perturbação que eu estou permitindo ser envolvido, que eu estou me permitindo ser envolvido, o que isso está ajudando? E quando a gente percebe que perturbar-se não ajuda nada, nem ninguém, a gente começa a ir para o nosso lugar, percebendo o que eu realmente posso fazer no mundo. Qual que é verdadeiramente as minhas capacidades, o meu campo de ação. Não é menosprezar o que acontece, mas é também perceber que eu não consigo resolver tudo. E aí sim é encontrar no meio desses extremos o caminho da paz para continuar servindo.
porque nós vamos ser defrontados por pessoas ingratas, por crimes cada vez piores, nós vamos ser defrontados por traições, por ilusões. Como prosseguir caminhando? Percebendo o que eu realmente posso fazer no mundo. E fazendo, né? Prosseguir fazendo. Mas quero passar para a Patrícia e depois trago mais alguma coisa aí para a gente. É uma mensagem muito oportuna, porque realmente a gente não está vivendo dias fáceis e, desculpa dizer, vai piorar, né? O Cristo nos advertiu isso no seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24. Essa mensagem me recordou da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Se não nos estarrecêssemos frente a essas inquietações do mundo, nós deveríamos duvidar da nossa humanidade, né? Somos sensíveis, nós nos machucamos, nos magoamos, temos empatia pelas vítimas das cenas de violência. Alguns conseguimos entender o grau extremo de desamor, de inconsciência, de perversidade dos criminosos, que invariavelmente todos nós somos, né? Palavras de Emmanuel, mas alguns não fomos ainda descobertos. Então, se não estivéssemos perplexos, isso seria preocupante. Porém, que essas aflições gerem tranquilidade, que é uma mensagem de Emmanuel em Ceifa de Luz, né? Aflição e tranquilidade. No mundo, tem muita aflição gerando tranquilidade, mas tem muita tranquilidade também gerando aflição. E aí ele fala, antes da alma vir, né, ao berço terreno, encorpar essa personalidade, ela pede dores, chagas, dificuldades. Às vezes foi pedido nosso. Me coloca numa situação onde eu não tenha muitos recursos para não me perder. E vendo coisas de estarrecer, porque quando eu estiver lá na prova de fogo, eu vou arregaçar as minhas mangas e vou colocar todo esse meu conhecimento, né, da filosofia moral do Cristo, da imortalidade em ação. O tempo que eu perdi até então de testificar o Evangelho nessa reencarnação, né, eu vou aproveitar cada minuto para que eu possa colocar em prática tudo que eu já sei. E aí a gente se vê diante da prova de fogo titubeante, inquieto, como se fôssemos uma folha seca sossobrando ao sabor do vento, mas não somos. Somos uma consciência em expansão, somos espíritos arrependidos e que estamos em vias da nossa reparação. Escolhemos um roteiro luminoso do Evangelho para que pudéssemos seguir e nada pode quebrantar uma alavanca poderosíssima interior que a gente tem, que é a vontade. Então, se nós nos colocamos nessa condição de aprendizes do Evangelho e temos vontade de servir, mais do que nunca, a gente deve se recordar daquelas figuras que nos parecem corajosas, intimoratas, destemidas e fiéis até o fim, como a própria figura do apóstolo Paulo, né? Que uma das frases finais da vida dele foi: nasci para uma luta sem tréguas. Ele disse isso para mais dos seus 60 anos, já no fim da vida, na obra Paulo Estevam. Então ele reconhecia a necessidade do trabalho que ele elegeu como lema de vida até o fim. E a gente sabe que ele passou por muita coisa. Paulo, sim, viu coisas de aterrorizar, né? Foi vítima de flagícios, de prisões injustas, de processos infames, de apedrejamentos. E com certeza ele sofreu. Foi perseguido, mas jamais se sentiu desamparado, né? Ficou abatido, mas não foi destruído. Porque portador dessa força, que hoje quando a gente lê uma epístola, quando a gente lê a própria obra Paulo Estevam, quando a gente lê uma mensagem de Emmanuel, que ele coloca, né, como ele colocou,
essa citação dos Filipenses logo no cabeçalho, a gente sente essa energia que promana dessa superioridade moral paulina, para que proporcionalmente nós também tenhamos essa força para enfrentar os embates com serenidade. Recordemos que no caso dele isso fica bem estuante. A maior batalha que a gente precisa travar não é contra ninguém ou de ninguém contra nós. Somos de nós para conosco. E a gente não vai conseguir fazer, né, assassinar o homem velho. Ele é uma transformação. E essa transformação leva tempo e vai requerer de nós toda a serenidade e força possível para que a gente renasça, né, mais forte e pacífico. Pois é. Hoje foi um dia que tudo estava me causando irritação, desde que eu acordei. Então, cumpri aqui algumas atividades que eu tinha, e eu tinha, por coincidência hoje também, uma agenda cheia fora de casa. Eu falei, mas eu ainda tenho que voltar para fazer o Emmanuel Entre Amigos. E eu via que não ia dar tempo. Não sei como é que acontece com vocês, mas eu sempre marco mais coisas para fazer do que é possível, sabe? Então, aí começou a dar uma irritação maior. Então, eu estava como aqui, né? Eu estava inquieto. Aí, quando veio esse não estejais inquietos por coisa alguma, eu falei, meu Deus, veio retratar isso. E, em especial, tinha o último compromisso antes do Emmanuel Entre Amigos, que era fora de casa. Esse, então, estava me causando a maior irritação antes de acontecer, porque eu via esse compromisso como o mais inútil de todos. Entende? Inútil. Então, mas eu tinha que cumprir com ele, mas para mim era o mais inútil. Mais inútil. Então, é como se eu estivesse amaldiçoando o coitado antes dele acontecer. Então, eu consegui, a bem dizer, cumprir, mesmo reclamando daqui, dali, trânsito difícil, consegui. E fui a esse último compromisso. E foi o que me pacificou. Entende? Esse último compromisso que eu estava amaldiçoando foi o que me pacificou. Uma coisa assim bem interessante, né? Então, aí depois eu fiquei pensando, né? Por que a gente se deixa mergulhar, às vezes, nesse tipo de pensamento, de sentimento, e por coisas que você não tem nenhum controle ou não tem nenhuma certeza de se aquilo vai ser realmente bom ou não, mas era algo que era importante, que precisava ser feito. Então, por que não servir em paz, né? Independente do que seja, mas é preciso realizar determinada tarefa, realize em paz, né? Vai pedindo ajuda. Eu pedi ajuda, sabe, antes. Eu fiz uma prece. Em algum momento eu fiz uma prece. E pedi, olha, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, porque tem tempo que eu não fico irritadiço assim. Então eu estou precisando de uma ajuda, né? E aí eu sei que, de repente, a coisa serenou. Então, é importante, né? Tão importante que a gente se observe e observe também o quanto que, às vezes, determinadas situações do dia a dia também não podem impactar isso, porque eu achei tão forte isso aqui, até essa frase que o Gustavo começou a ler, né? E que ele fala um negócio aqui muito interessante na continuidade. O Gustavo leu uma parte, eu vou ler a continuidade, que ele diz assim: basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. E muitas vezes a gente não se liga nisso, não se dá conta disso. E acaba absorvendo tanta energia negativa quando a gente se aprofunda em algum caso, né? Que é o tempo a mais, né? O tempo exagerado, né, Gustavo?
que a gente acaba empregando para uma notícia, né? Ou para uma fofoca, que a gente quer saber um pouco mais de detalhes daquela fofoca. Nesse período, né, desse ano, que é o período eleitoral, então, sobre alguma treta política. Então, a gente acaba também se mergulhando muito na informação, a gente acaba se ligando e se vinculando a esse tipo de pensamento, que é o contraponto do que o próprio Leon Denis costuma falar, né? Quando você está buscando uma leitura saudável, agradável, você se sintoniza com o autor daquele texto, você se sintoniza com aquele que escreveu aquelas linhas, né? Então é algo legal, olha que legal, né? Então você se vincula aqui, como nós nos vinculamos a Emmanuel, né, Gustavo? Então, coitado dele, a gente sempre tá buscando um contato mais profundo com ele. Então, é ter essa atenção, né? Porque, às vezes, a gente pode estar se vinculando a determinadas faixas de vibração e de pensamento que não são agradáveis e à toa, né? Porque muitas vezes não vai fazer a menor diferença você saber detalhes aprofundados de determinado caso, você não vai ajudar em nada naquela situação e, às vezes, pode causar apenas uma perturbação. Mas eu já falei demais. Meus amigos, eu estava aqui procurando o que é essa palavra inquietos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Porque, de certa forma, ela parece um pouco conflituosa com a fala do Cristo: no mundo tereis aflições. E aí a grande questão que eu estava pensando é assim: como passar pela aflição e não ficar inquieto? O que é bastante difícil, né? Você está com uma situação delicada, você está inserido num contexto complicado. E aí eu fui procurar um pouquinho mais o que seria essa palavra inquietos, e algumas vezes ela é traduzida pela palavra ansioso. Então, Paulo estaria dizendo assim: não estejais ansiosos, ou não estejais preocupados. E com isso, o que me veio à mente é porque quem verdadeiramente está com Jesus sabe da sua sabedoria, tem ciência do seu planejamento. Então, é por isso que é muito interessante essa mensagem do Emmanuel, ele ter construído de uma forma a dizer assim: olha, não significa ser negligente. Quando Paulo diz não estejais inquietos por coisa alguma, de maneira nenhuma ele está dizendo seja negligente com tudo, ou menospreze tudo, os acontecimentos da vida não são nada, prossiga. Não é isso. É a questão de você, ou de nós, né, não ficarmos ansiosos. Aquela ansiedade que quer resolver tudo, que quer fazer tudo. Calma. É preciso trabalhar para que a gente sinta, porque a gente já sabe, mas a gente precisa sentir que Jesus dirige o planeta. Quando eu trabalho comigo para eu sentir isso, aí tem até uma mensagem de Humberto Campos, que o Pedro começa a questionar Jesus sobre vários crimes que ele, Pedro, presenciava. E aí Jesus fala para ele assim: não, mas fique tranquilo, eles viverão. Eles vão viver. Eles vão prosseguir e, portanto, colherão o que plantaram. Mediante a justiça divina, que eu, particularmente, não tenho como avaliar. Então, eu não tenho como dizer o que tal pessoa, o que vai acontecer com tal pessoa. Isso não me cabe. Mas essa certeza, essa confiança de que Jesus está por dentro, está ciente das coisas que acontecem, que Deus prossegue velando, cuidando e conduzindo aos caminhos que precisam ser conduzidos, eu alivio a ansiedade, mas é como a Patrícia falou, eu não alivio essa ligação, porque é empatia, né? Quando a gente pensa em eu
sentir a dor do outro, nós estamos falando de empatia. Mas Paulo está pedindo para que a gente não fique ansioso, no sentido de, às vezes a gente quer controlar tudo. A gente quer determinar tudo que vai acontecer, quando que vai resgatar. Não, isso não está na nossa mão. E é exatamente esse o caminho para prosseguirmos servindo em paz. É perceber que Jesus está cuidando. Sem nenhum misticismo, porque nós espíritas temos ainda mais razões para compreender essa fala. Nós espíritas temos mais subsídios, mais, vamos dizer assim, nós temos um conhecimento revelado que nos permite perceber e entender o que nós estamos querendo dizer. Jesus prossegue cuidando. Eu me lembro de uma postagem no Instagram, de uma página que posta versículos. Todos os dias eles postam um versículo, mas teve um dia que o pessoal postou uma fala, aí eu já não me lembro o autor, mas dizia assim: quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ele quis dizer o que ele disse. Então é simples, mas na hora, nossa, é verdade. Sem ele não dá para fazer nada. Por quê? O que essa frase de Jesus está nos convidando a refletir? Ele está cuidando. Ele prossegue cuidando, próximo, bem próximo. De forma que essas ansiedades podem ser acalmadas. A justiça será feita, não como eu quero, mas como a misericórdia quer. A justiça será feita. Então, eu posso prosseguir servindo. Essa paz, que às vezes é conturbada pelos acontecimentos fora, e às vezes é conturbada pelos meus conflitos internos. Prossigamos servindo. Eu acredito que a questão do sofrimento e a aceitação do sofrimento, né? Os filósofos estoicos, eles já falaram sobre isso. Se você planeja construir a sua própria felicidade, haja com sabedoria e entenda que você passará por sofrimentos, que Emmanuel resume nessa frase, né? Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável, né? E isso tudo, quase sempre, não está dentro do nosso controle. Então, tem uma questão também de resistência, né? Porque, por exemplo, quando o Gustavo fala da ansiedade, esse estado de hipervigilância, em que a gente parece querer antecipar tudo de pior que pode acontecer, né? Às vezes eu ouço isso de pessoas, mas eu me sinto mais confortável assim. Eu prefiro presumir que meu dia será uma tragédia para que as pequenas alegrias que surjam possam me regozijar. Mas se eu pressuponho que o dia será uma tragédia, eu já começo a padecer deste inferno desde agora, né? É como a mensagem do Cristo ao bom ladrão, de que desde aquele momento, quando ele o reconhece como Messias, já estará no paraíso, porque se transporta psiquicamente para um cenário de reparação, para um cenário de construção de um reino divino que talvez para o criminoso vulgar seria inacessível. Mas esse ato de não resistência, esse ato de maleabilidade, de profunda sinceridade, de autoconfissão, já nos transporta para uma atmosfera diferente. Então, essa hipervigilância em que a gente quer antecipar os sofrimentos só para a gente se habituar um pouco com esse sofrimento que eu sei que chegará, como se fosse uma ginástica que a gente faz, uma preparação prévia, é uma tentativa de controle, que mais uma vez coloca pontas, fortalezas, que a gente ainda atribui a nós e não ao Cristo. Denota desconfiança, não entrega, pelo menos não entrega total. E isso eleva os sintomas neuróticos, exacerba os sofrimentos e muitas vezes cria sofrimentos que seriam desnecessários. Então, a questão da resistência, né? O que é a resistência? Eu reajo
contra a ação de um corpo ou de uma determinada situação. Então, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando Cristo fala: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa resistência ao mal, que Emmanuel também cita na mensagem, quando ele diz: ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo é indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que desgasta as forças. O que é essa resistência ao mal? Afetar-se, sintonizar-se, como já falou, vincular-se psiquicamente mais tempo do que o necessário para se informar, do que o necessário porque eu passei por aquela informação e eu não posso evitar de ler ou evitar, né, do pensamento já ter se sintonizado para lá, mas eu posso escolher não vitalizar, eu posso escolher não me fixar, eu posso escolher ponderar outras coisas, né? E isso de não afetar-se com o mal é também trabalhar interiormente os nossos maus pendores, porque todos temos, né? Quando o já estava falando da irritação, eu estava aqui pensando, o seu foi hoje, viu, já? De algumas pessoas é todo dia, né? Que a gente precisa se haver com essas questões da irritação, do melindre, do orgulho ferido. Então, a cada dia a gente vai ter esses convites para servir em paz. E o interessante é que Deus é de uma sabedoria tão infinita que a gente pede disciplina e ele nos enche de tarefas para que a gente aprenda na prática como ter disciplina. Senão a gente não consegue se desincumbir e uma vai atropelando a outra e a gente não faz nada direito. Se a gente quer servir em paz, virão as atribulações. Por quê? Porque é preciso que a gente desenvolva essa capacidade de ver o tsunami diante de nós e cogitar, né, que nós não estamos desamparados, que sozinhos nós efetivamente nada poderemos. Só podemos por concessão divina. O amor que nós desenvolvemos, né, que nós estamos aprendendo a desenvolver através das relações, o amor que a gente está começando a desenvolver por nós, através da aceitação das próprias falhas, da conquista de nós mesmos um pouquinho a cada dia. Este promana do próprio manancial divino. Sem Deus, nada aconteceria, né? Os nossos dias seriam esvaziados de sentido. Nós não existiríamos, né? Não fosse a concessão da vida pelo doador divino. Então, ele que presume, conhece intimamente as nossas potencialidades e as dificuldades que haveremos de enfrentar, nos colocaria numa prova, sem recursos suficientes para fazê-lo. Então, isso deve sempre povoar a nossa mente, para que a gente pense que essas situações atribuladas são propostas iluminativas, são lições para que a gente possa desenvolver essa maleabilidade de aceitar a vida sob qualquer circunstância, o dia feliz e o dia que foi mais pesaroso, sem que a gente transfira a qualquer que seja a responsabilidade para cuidar disso, né? Indagar a si mesmo, né, do sentido dessas circunstâncias e sempre perceber como nós estamos servindo hoje, porque talvez hoje a capacidade que a gente tenha, o quanto a gente pode dar, é de servir nota 7. Amanhã, talvez, mais descansados, a gente sirva nota 9,5. E entender essas dificuldades transitórias, né? Entender esses momentos pelos quais a gente passa, esse tempo que talvez seja mais lento do que nós gostaríamos para o processo de amadurecimento psicológico, é também se amar e fundamental para a gente servir em paz, né? Pois é, né? Já estamos na nossa hora. Eu só queria falar um negócio rápido, porque quando a Patrícia colocou que tem aquelas pessoas que querem antever os problemas, né?
e ficam angustiadas com os problemas, porque aí se acontecer algo de bom, está ótimo. O problema disso é que às vezes antecipa um problema que nem vai acontecer. Então a pessoa sofre por algo que ela nem precisaria sofrer. Então é como Pedro colocou aqui, né? A cada dia basta o seu mal. E a gente fica somando, né, males que nem deveriam acontecer, né? E foi muito interessante quando você citou, Patrícia, a questão da resistência ao mal, porque eu achei aqui também, Emmanuel, onde ele fala da resistência ao mal, que ele traz, né, um convite ao equilíbrio. Então ele diz para a gente não ficar nem no repouso restaurativo intenso, nem para que a gente fique na resistência ao mal por muito tempo, né? Então, é um convite ao equilíbrio, porque senão é aquilo que você já leu, né? Ou é a preguiça que se instala, ou é a cólera. Porque você fica querendo resistir àquelas situações que você sabe que vai dar problema, que aí é o que aconteceu comigo hoje, aí causa irritação, né? Você fica irritadiço, que é a tal da ansiedade, né? Que é a tal da antecipação dos problemas. Mas nós vamos aprendendo aos poucos, né? A buscar esse equilíbrio. Acho que a gente já tá num bom caminho. É isso aí, Deus, como a Patrícia falou, né? Deus vai permitindo que as coisas aconteçam para a gente ser experimentado e perceber as próprias forças, né? Eu fico imaginando se talvez a melhor forma de você mostrar para uma pessoa que ela não dá conta é você deixar ela acumular coisas para ela mesma perceber que ela não dá conta. Porque talvez você chegar para ela e falar assim, olha, tá além das suas forças. Ela fala, não tá não. É o orgulho, né? Não dou conta. Então vai. Aí ele já tá esperando a gente lá no futuro, né? Com aquela cara baixada assim. Não deu. Pois é. Então, não há razões para inquietude. O que, na verdade, é um convite a essa paz de espírito, que não é a ociosidade, mas é que há força para prosseguir caminhando, para prosseguir servindo. Meus amigos, é isso. Pergunto, Patrícia, algo mais a acrescentar? Só agradecer, gente. Muito obrigada a todos. Obrigado a você, minha querida. A gente agradece a todas as participações aí no chat. Henri, acabou não, meu amigo. Chegou no finalzinho, mas deu tempo da gente ver você aqui. A gente fica feliz com a presença de todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.